Deixa eu lhe fazer uma outra provocação, então, Padre Júlio. Nós vemos que o Papa Francisco tem sido constantemente atacado também, né? Às vezes até chamado de herege, de comunista, em razão de viver plenamente aquilo que a doutrina social da Igreja ensina, né? O senhor, inclusive, foi recentemente ameaçado, né? E agredido constantemente. E aí, como é viver sendo profeta junto aos marginalizados em meio ao mundo de intolerância? Como é a sua vida, o seu dia a dia nesse sofrimento constante, Padre Júlio? Olha, tem momentos que é bastante desafiador, que é bastante difícil. Eu gostei muito da reflexão que nós fizemos agora no primeiro domingo do Advento, justamente no final do Evangelho de Marcos, que ele nos provoca a uma insônia histórica, a não estarmos adormecidos, a estarmos atentos. O que é estar atento nesse momento da história do Brasil? Nesse momento da história do nosso povo? O que é estar atentos numa insônia histórica? Nós estamos vivendo um momento da mercantilização de tudo. Você veja agora todas essas discussões mercantilistas das vacinas. Então, nós precisamos acho que tem um pouco a casca dura ou ter o lombo preparado de levar tanta cacetada. Mas, olha, isso é natural, isso vai acontecer mesmo. Numa sociedade de tanta desigualdade, se você estiver do lado dos poderosos, você não vai sofrer tanto. Mas se você estiver do lado dos enfraquecidos, dos empobrecidos, dos descartados, você vai sofrer. Eu acho que a gente não pode idealizar esse caminho que o Dom Helder fez, que o padre Henrique fez, que a irmã Dorothy fez, que bispos como Dom Aloísio, como Dom Ivo, como o queridíssimo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, como Dom Paulo Evaristo, o cardeal Arnes, como Dom Adriano Hipólito, são tantos, nós temos muitos exemplos, como o Santo Dias da Silva. Então, nós temos exemplos muito grandes de que, se nós ficarmos com medo do conflito e se nós quisermos termos sempre aliança com o poder, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estava revendo uns livros antigos e um deles estava dizendo: Deus não é imparcial. Deus é parcial. Se você ler o capítulo 25 de Mateus, na parábola final, ele é muito parcial, porque ele vai dizer: eu estava com fome, me destes de comer. Quem é que fica com fome? São os poderosos? Eu estava encarcerado, eu estava despido. Então, era peregrino, estrangeiro. Então, nós temos que ter bastante claro essa espiritualidade do conflito, essa espiritualidade da convivência, essa espiritualidade do despojamento. Aliás, o Papa Francisco não pede outra coisa, né? Vocês viram agora no último consistório dos novos cardeais, o Papa Francisco disse para os novos cardeais: se vocês quiserem ser eminências, estão no caminho errado. E o Evangelho nos aponta muito claramente o serviço, a proximidade. Então, diariamente eu convivo com os irmãos de rua, diariamente. Diariamente eu estou com eles, com elas, nós nos ouvimos, nos acertamos, nos desacertamos, enfrentamos desafios. A população de rua em São Paulo hoje chega aos 30 mil pessoas. Vocês imaginem quantos municípios no Brasil têm 30 mil habitantes. Então, só em São Paulo, o grupo que está na rua é maior do que a população de muitos municípios do Brasil. 30 mil pessoas que têm uma vida completamente tutelada, desrespeitada, respeito à individualidade, à privacidade, sem nenhum respeito à sua liberdade de escolha, de opinião. Então, eu acredito que nós temos que saber
de que lado nós estamos. Houve uma questão histórica, antiga, com Dom Cláudio Umes, quando ele era arcebispo, quando ele era bispo de Santo André, ele foi chamado para uma mesa de mediação dos operários que estavam em greve com os patrões. E quando chegou o bispo diocesano, Dom Cláudio Umes era bispo diocesano de Santo André, os patrões logo puseram a cadeira para Dom Cláudio se sentar, e Dom Cláudio se sentou do lado dos operários. E aí disseram, não, mas o senhor podia sentar aqui conosco? Ele disse, não, o meu lado é esse. Então, acho que a gente tem que perguntar de que lado que nós estamos. De que lado que nós estamos. E não só nos perguntarmos, mas perguntarmos para os pobres. De que lado vocês estão nos vendo? De que lado que os moradores de rua nos veem? De que lado que os moradores da periferia, das vilas... Eu lembro quando eu estive em Recife, há muitos anos atrás, eu fui num bairro chamado Casa Amarela, que era um lugar muito pobre. Não sei como é hoje, como é a Casa Amarela. E lá nessa Casa Amarela... Se desenvolveu, mas continua pobre também. Nós estamos agora com a festa do morro, né? E lá na Casa Amarela tinha uma coisa muito interessante que eu visitei, que era uma escola itinerante na rua. Isso é um projeto antigo, nem sei se existe mais, mas isso deve fazer mais de 30 anos que eu fui. E tinha uma escola itinerante. Era muito interessante essa escola itinerante, que ela era uma escola que andava pelas ruas. Não tinha sala, não tinha local, era uma escola itinerante. Estava lembrando agora que eu fui nesse bairro Casa Amarela justamente visitar essa escola itinerante. E nunca esqueço que nas ruas de Olinda, quando a gente saía à noite para comer uma tapioca, apareciam muitos meninos de rua que falavam assim, quer que lhe conte a história? Quer que lhe conte a história? E aí, quando você dizia que era para contar, ele contava desde por que Olinda chama Olinda e tudo mais. Então, você tem que estar perto do povo. E o povo tem que perceber de que lado você está. Eu fico muito confortado quando os irmãos de rua sabem, na hora do conflito, de que lado eu estou. Eles nunca me viram do lado dos poderosos. Nunca me viram do lado da polícia, nem da Guarda Civil Metropolitana, nem da PM. Eu sempre estou do outro lado. E, claro, do outro lado a gente leva cacetada, bomba de gás, taser, gás lacrimogêneo, mas é desse lado que é o lado que eu tenho que estar. Até há pouco tempo saiu numa revista uma entrevista que fizeram comigo e puseram lá no título uma frase que eu disse, eu estou do lado que Jesus queria que eu estivesse. O lado que Jesus quer que nós estejamos é o lado dos abandonados, é o lado dos que vão perder, é o lado dos que vão cair, é o lado dos que vão ser pisados, é o lado dos massacrados e dos empobrecidos. Então, por isso, repercutiu muito um dia que eu falei numa entrevista de que uma jornalista me perguntou qual que é a tua perspectiva, e eu disse, a minha perspectiva é o fracasso. Ele disse, como assim? Eu falei, nesse sistema, a minha perspectiva é o fracasso. Eu não quero isso. Como já dizia o Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam.